E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e sejam muito bem-vindos ao canal Futeboleiro. No vídeo de hoje iremos mostrar as transferências já confirmadas no futebol europeu. Mas antes, já peço que deixe seu like e sua inscrição. Ative também o sininho para o YouTube te notificar os próximos vídeos. Feito isso, bora pro vídeo. Especulado como possível reforço em clubes como Corinthians e Grêmio, o volante Paulinho vai jogar no Oriente Médio. O ex-jogador do Timão e Barcelona acertou contrato de 3 anos com o Al-Ahly, da Arábia Saudita, e deve receber cerca de 4 milhões de dólares por temporada, cerca de 21 milhões de reais. Paulinho, de 32 anos, rescindiu o contrato com o Guangzhou, da China, em junho e estava desde então liberado para assinar contrato com outro clube. O Arsenal anunciou a contratação do meia Sambi Lokonga. Considerado uma das novas joias do futebol belga, o clube londrino pagou 15 milhões de libra, 107 milhões de reais ao Anderlecht pelo jogador, que assinou contrato até 2026. Lokonga é a segunda contratação do Arsenal para a temporada 22. Antes, o clube já tinha acertado com o lateral esquerdo Nuno Tavares, ex-Benfica. Mais um jogador contratado pelo Arsenal para essa temporada é o zagueiro inglês de 23 anos Ben White. O jogador, que disputou a última Eurocopa, assinou pelas próximas 5 temporadas com o Arsenal. Segundo a imprensa britânica, o time londrino chegou a um acordo com o Brighton para a transferência que envolve 58 milhões de euros. Desde a chegada de Patrick Vieira a Londres, o Crystal Palace tem estado ativo no mercado de transferência europeu. Sua mais nova contratação é de Marc Guéhi, o zagueiro do Chelsea, que assinou um contrato de 5 anos com o clube. O jovem custou 4 milhões e meio de euros ao cofre dos Águias, sendo equivalente a pouco mais de 27 milhões de reais. O zagueiro dinamarquês Joachim Andersen foi outro jogador contratado do Crystal Palace para a temporada 22. O jogador, que pertencia ao Lyon, assina com o Palace até junho de 2026. Andersen integrou o elenco da Dinamarca na última Eurocopa e disputou 3 partidas, saindo do banco de reserva. Na última temporada, o zagueiro disputou a Premier League com a camisa do Fulham por empréstimo. O jogador de 25 anos chega por uma quantia equivalente a 17 milhões de libras, cerca de 120 milhões de reais. O Borussia Dortmund aceitou a contratação do atacante holandês Malen, do PSV. O atacante de 22 anos é um dos destaques da Holanda na última Euro. O jogador assinou contrato até 2026 e deve preencher a lacuna deixada por Sancho, que se mudou para o Manchester United. Os valores da negociação não foram divulgados, mas a imprensa alemã especula que os vencedores da última Copa da Alemanha pagaram cerca de 30 milhões de euros, 180 milhões de reais, além de bônus por desempenho. O Cagliari anunciou a contratação do lateral esquerdo Dalbert, ex-Inter de Milão. Após passagem pela Liga Francesa, o jogador de 27 anos volta ao futebol italiano, emprestado por uma temporada com opção de compra. Dalbert foi formado nas divisões de base do Flamengo. O jogador deixou o Brasil em 2013 para jogar em Portugal, onde teve destaque no Vitória de Guimarães. Depois de passagem pelo futebol francês na última temporada, o lateral esquerdo desembarca no Cagliari para mais um ano de futebol europeu. O Tottenham anunciou a venda de Toby Alderweireld para o Al Duhail do Catar. O zagueiro belga assinou com o ex-time de Dudu por 3 temporadas. A transferência foi confirmada pelo clube inglês, e a imprensa inglesa estima que o valor recebido pelos Spurs gira em torno de 13 milhões de libras, 93 milhões de reais. Alderweireld chegou no Tottenham em 2015, vindo do Atlético de Madrid, e desde então se tornou peça importante da equipe. Ao longo de sua passagem, ele disputou 236 partidas com a camisa dos Spurs. O Tottenham anunciou a contratação do atacante Bryan Gil, que pertencia ao Sevilha, por 21 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais, com vínculo até 2026. Na mesma negociação, o clube espanhol acertou com o meio argentino Eric Lamela. Bryan Gil está com a seleção espanhola no torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele se apresentará ao clube inglês após a competição. Como parte da negociação de Bryan Gil, o Tottenham cedeu o meia Eric Lamela ao Sevilha. O argentino deixa o clube inglês depois de 8 anos. Nesse período ele disputou 257 jogos,
marcou 37 gols e anotou 47 assistências. Lamela não conquistou nenhum título pelo Tottenham, mas ajudou o time a alcançar 3 finais de Copa nacionais, além de um vice e um terceiro lugar no campeonato inglês. O time francês do Nice vem se reforçando bem para essa próxima temporada, e já anunciaram alguns jogadores. O primeiro da lista é o atacante holandês Dries Klein, de 22 anos. É o primeiro reforço do Nice. O time francês contratou o jogador junto à Roma por meio de um empréstimo durante a temporada 22, com opção de transferência definitiva. A equipe italiana liberou o atleta após Mourinho informar que não tinha intenção de utilizá-lo. A segunda contratação também foi de outro holandês, trata-se do ponta Carl Stenks, do AZ Alkmaar, por uma quantia de 15 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais. O atleta de 22 anos já chegou a ter 7 convocações para a seleção principal da Holanda e é visto como uma das promessas. Stenks é um jogador de categoria de base do AZ Alkmaar, chegou no time principal em 2018 e de lá para cá somou 24 gols em 113 jogos com a camisa da equipe holandesa. Essa contratação surpreende muita gente, tendo em vista que o jogador já chegou a ser especulado em equipes maiores. O Nice também anunciou a contratação do meia gabonês Mauro Lemina, de 27 anos. O jogador pertence ao Southampton da Inglaterra, mas estava emprestado ao Fulham. Os valores não foram divulgados, mas a imprensa local estima que o Nice desembolsou cerca de 4,5 milhões de euros com um contrato de 3 temporadas. E o último dessa lista, e o terceiro jogador holandês que o Nice contratou, foi o meia Pablo Rosário, do PSV. Os valores pagos giram em torno de 6 milhões de euros, com um contrato de 4 temporadas. O Milan anunciou oficialmente a contratação do atacante Olivier Giroud, de 34 anos. O centroavante francês vai vestir a camisa 9 no time italiano. O clube não informou o tempo de duração de vínculo, mas segundo a imprensa local, ele será até junho de 2023, com possibilidade de prorrogar por mais uma temporada. O centroavante não foi titular na última temporada no Chelsea, onde ajudou a equipe a ser campeã da Champions League, mas foi bastante utilizado na mesma forma. Ao todo foram 11 gols em 31 partidas. A transferência custou 1 milhão de euros, com mais 1 milhão de bônus. Um dia após anunciar o atacante de Giroud, o Milan apresentou mais um reforço para a temporada 21-22. Trata-se do lateral esquerdo senegalês Ballo Touré, ex-Mônaco. O jogador de 24 anos assinou contrato até 30 de junho de 2025 com a equipe de Milão e vai vestir a camisa 5. Os valores da negociação não foram revelados, mas especula-se que tenha girado em torno de 4 milhões de euros, 24 milhões de reais. O Milan também anunciou a renovação de empréstimo do meia espanhol Brahim Diaz, de 21 anos, que vai permanecer no Milan e irá vestir a camisa 10. O time italiano chegou a um acordo com o Real Madrid para renovar o empréstimo do atleta por mais 2 temporadas, até junho de 2023. Depois de 10 anos, Varane deixa o Real Madrid. O Manchester United aceitou a compra definitiva do zagueiro francês por 50 milhões de euros, cerca de 305 milhões de reais. O defensor de 28 anos assina por 4 anos com os Diabos Vermelhos, com opção de renovação por mais um ano. Varane chegou ao Real Madrid em 2011, quando ainda tinha apenas 18 anos. Ao longo do tempo se firmou como principal parceiro de Sérgio Ramos, especialmente após a saída do português Pepe. Ao todo ele fez 360 jogos com a camisa merengue. O Hertha Berlim anunciou a contratação de Stefan Jovetic. O montenegrino de 31 anos chegou do Mônaco e assinou contrato válido até 2023. Trata-se da primeira aventura de Jovetic no futebol alemão. Formado no Partizan, o atacante conta ainda com passagens pela Fiorentina, Manchester City, Inter de Milão, Sevilla e Mônaco. O West Ham anunciou a contratação do goleiro francês Areola do PSG, que chega por empréstimo com opção de compra até o final da temporada 22. O goleiro atraiu a atenção do West Ham depois que atuou como estrela do Fulham na temporada passada, apesar de ter sido rebaixado. O Corinthians anunciou a contratação do Renato Augusto, de 33 anos. Depois de 5 temporadas e meia no Benjiguan da China, o meio-campista conseguiu a rescisão e se tornou o segundo reforço do timão para a temporada. O contrato é válido por 2 anos e meio, com término no fim de 2023.
Sem espaço no Everton, o atacante Bernard buscou uma nova casa. O ex-Atlético Mineiro foi apresentado no Sharjah FC, dos Emirados Árabes. O brasileiro assinou um contrato de 2 anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Ele ainda tinha um ano mais de vínculo com a equipe inglesa, mas optou pela transferência. Pessoal, peço novamente que deixe seu like para ajudar no crescimento do canal. E caso ainda não seja um inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!